amigos aqui do canal. Nesse vídeo eu quero dar algumas noções sobre o testamento, que é um instrumento jurídico pelo qual uma pessoa dispõe para depois da sua morte do todo ou de parte dos seus bens. De todo ou em parte, porque se a pessoa tiver herdeiros, 50% dos seus bens, por lei, tem que ir para os herdeiros. E os outros 50% são os bens disponíveis e ela pode deixar em testamento para quem ela quiser. E o testamento, embora normalmente contenha disposições de ordem patrimonial, ele também pode conter disposições de outra natureza, tais como a nomeação de um tutor, a confissão de dívidas e até o reconhecimento de um filho. Alguns exemplos aí. Então, o testamento é um instrumento jurídico importante para garantir que as determinações da pessoa serão seguidas após o seu falecimento. E ao contrário de que muita gente aí possa pensar, o testamento não é coisa de gente rica. Qualquer um pode, que tenha capacidade testamentária, que seja maior de 18 anos, esteja dentro de suas faculdades mentais, ele pode deixar em testamento o que ele tiver, não precisa ser rico. Se ele tiver apenas uma bicicleta, ele pode fazer o testamento deixando a bicicleta para o seu amigo, para o seu vizinho, sabe lá quem. E o testamento também, várias vezes, é bom para evitar futuras desavenças entre os herdeiros. E também, como vantagem de se fazer um testamento, é que é possível beneficiar pessoas que não teriam direito a nada, se não existisse o testamento. Como, por exemplo, aí, funcionários, amigos, cuidadores. Em relação aos bens aí, eu já falei antes que, por lei, havendo herdeiros, 50% da herança tem que ficar para os herdeiros. Mas os outros 50% você pode deixar em testamento. Inclusive, é possível privilegiar um filho, deixando para ele os outros 50% dos seus bens. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, não é possível deixar os bens para o seu bichinho de estimação. De repente, você quer deixar os seus bens para que o seu cachorrinho ou o seu gatinho sejam bem cuidados após sua morte. Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas aqui no Brasil, a nossa lei retrógrada não permite isso. Então, os bens podem constar no testamento apenas para seres humanos, que muitas vezes são piores que os animais. Quanto à feitura do testamento, você pode procurar um advogado para fazer da forma correta, seguindo todos os procedimentos, ou você pode ir direto no cartório e fazer esse testamento no cartório. São três modalidades mais comuns: o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. O público e o cerrado são feitos no cartório, na presença de duas testemunhas. O testamento público, como o próprio nome diz, pode vir a ter o conteúdo pesquisado por qualquer um que vá ao cartório e requeira, enquanto que o cerrado é mantido em segredo. Já o testamento particular é feito pela própria pessoa, em casa, por exemplo, de próprio punho ou por algum meio mecânico. Tem que ser assinado por 3 testemunhas. Mas não é o testamento mais seguro, porque ele pode ser contestado. Alguma testemunha pode morrer. Ou então depois, muitos anos depois, na hora da morte, a testemunha pode não ser encontrada, no momento aí da abertura do testamento. E, portanto, o documento corre o risco de ser anulado. O testamento inclui bens apenas aqui no Brasil, bens no exterior terão que ser buscados, abrindo-se o procedimento no país onde esse bem esteja. E o testamento ele também é um ato revogável. Você pode modificar ele a qualquer momento, revogar o testamento. Mas somente as questões de ordem patrimonial podem ser revogadas. Se você reconheceu um filho ali, blá blá, acabou. Perdeu o Playboy.
não pode revogar. E todas essas normas aí que regulamentam o testamento estão aí no Código Civil, nos artigos 1899, 1902 a 1908, onde você vai encontrar ali os procedimentos a serem seguidos em relação à solenidade, à obrigatoriedade de testemunha, de você estar em plenas faculdades mentais, ser maior de 18 anos. E só para constar também, eu vou mencionar aqui algumas formas excepcionais de testamento que raramente aparecem. São o testamento marítimo, que é realizado perante o comandante da embarcação, capitão, etc. O testamento aeronáutico, mesma coisa, e o testamento militar. Então fica aí essas explicações superficiais em relação ao testamento. E qualquer dúvida que alguém queira esclarecer, uma opinião mais aprofundada, pode entrar em contato comigo pelo e-mail abaixo, que na medida do possível a gente responde. Se inscreva aí no canal, deixa aquele like e compartilhe.